Fala, Digi escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja maravilhosamente bem e que todo mundo esteja a fim de ir à praia hoje, ou pelo menos ao mar, né? Porque hoje a gente vai estar falando do Oceano da Net, também chamado em inglês, mais comumente como Net Ocean, que é literalmente o mar dentro do mundo digital. Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre ele, dar alguns detalhes sobre ele, teorizar sobre ele, então vambora! Então, pessoal, um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a Ancient Mermaid Mon, né? Ancient Mermaid Mon, inclusive, é grande parte do Net Ocean, porque ela é a guardiã deusa dos mares. Então é dito no perfil dela que ela controla as águas dos mares, dos oceanos do mundo digital, como se fossem seus membros, suas pernas, seus braços e o seu corpo todo. Então ela literalmente consegue controlar a água da forma que ela quiser, né? Então essa já é uma parte extremamente importante do Net Ocean. Se você mexer com o Net Ocean de formas diferentes, você vai estar provocando diretamente a Ancient Mermaid Mon. Então assim, pessoal, o oceano ele já foi venerado em várias culturas do mundo. Isso eu tô falando do mundo real mesmo, né? E é sempre visto como uma fonte de vida, é sempre visto como um lugar de onde muitos deuses vieram, onde muitos deuses ainda estão, e inclusive muitas pessoas, muitas culturas e religiões diferentes fazem oferendas e coisas do tipo no mar, nos rios e coisas do tipo, né? Net Ocean, pessoal, é literalmente o mar do mundo digital, literalmente, como eu disse. Ele é incrivelmente gigantesco. Como vocês sabem, o mar, toda a água no nosso mundo, no mundo real, é a parte maior do planeta Terra. É onde tem mais vida, é onde tem mais espaço, é no mar, né? São trilhões e mais trilhões e mais trilhões de metros cúbicos de água espalhadas por aí, cheias de vida e brotando cada vez mais vida e coisas do tipo. E no mundo digital não é diferente, né? Lógico que aí a gente tem uma jogada de palavras, né? Quando a gente chama de Net Ocean, ou Oceano da Net, a gente está falando de onde... de que net, sabe? De que net? A gente está falando da internet, e a gente pode dizer que basicamente é isso, né? É dito na descrição do Net Ocean que a vida dos Digimons veio de lá. Então vamos supor que isso seja real para todos os mundos digitais. Então a primeira parte de qualquer mundo digital, quando ele passa a existir, é o mar, é o oceano. E desse oceano é de onde os primeiros seres digitais, os primeiros Digimons vêm, né? Então, isso eu não estou falando de atributo, não estou falando de tipo nada, estou falando que é de onde eles vêm, né? Isso pelo menos é dito na descrição oficial do Oceano da Net. E da mesma forma que pra gente funciona mais ou menos assim. É dito que quando a vida começou no planeta, ela era literalmente uma vida celular, que ficava em poças de água, né? E muita gente inclusive chama essas poças de poças primordiais. Isso nada mais é do que parte do mar, né? Na época a gente não tinha exatamente os mares, mas quando os mares começaram a se formar, a vida na Terra se originou neles. E isso se reflete no mundo digital. Até porque a gente sabe que o mundo digital é um espelho de coisas que o ser humano joga nele, joga na internet que acabam nele, né? É um lugar onde os dados fluem e para onde coisas vão e acabam se originando lá. E o Oceano da Net se torna, então, tanto o lugar mais importante como provavelmente o lugar mais populoso e perigoso do mundo digital. E essa é uma coisa muito interessante e curiosa, pessoal, porque... se você pensar que sempre que os Digi escolhidos, Tamers e coisas do tipo, sempre que a gente tem uma temporada do anime de Digimon, ou mangá, ou jogos, é muito pouco explorado o mar, é muito pouco explorado as águas. E eu vou explicar pra vocês por que isso é tão importante. Começando do que eu acabei de dizer. O mar é literalmente onde tem a maior quantidade de vida. Então eu imagino que debaixo dos mares do mundo digital, no fundo do mar, dentro do mar, é onde você vai encontrar a maior quantidade de Digimons. É onde você vai encontrar a maior quantidade de vida digital do mundo digital. E, inclusive Digimons gigantescos, como o fato da própria Wamon, que é uma baleia Digimon e que ela é um Digimon enorme, né? Entre muitos outros Digimons aquáticos que vivem pelo mar e a gente poucas vezes vê eles, mas provavelmente dentro do mar você vai ver
muitos, né? Ou às vezes mais raramente, mas eles vão estar dentro do mar, então você vai conseguir encontrar com eles, né? E eu gostaria que isso fosse mais explorado. E daí você vai pensar assim, nossa, mas como que isso vai ser explorado? Bom, pessoal, tem várias formas diferentes. Se você assistiu Digimon Adventure 2, você vai se lembrar que o Armadillomon do Digi escolhido Code, ele conseguia usar o Digiovo para se tornar Submarimon, né? Pilotando um Submarimon, um ser humano consegue ir para o fundo do mar. Então ele consegue ir pilotando, ele consegue ir nadando rapidamente, explorando o fundo do mar, fundo dos rios, fundo de lagos e coisas do tipo. Porém, esse não é o único meio, né? Eu não sei se vocês se lembram do que aconteceu em Digimon Tamers. Porém, em Digimon Tamers, os Digi escolhidos, lá chamados de Tamers, né? Acabam parando num lugar que era no fundo da água. Muito no fundo, e eles precisavam sair de lá. E eles, para sair de lá, não iam conseguir se não fosse indo pela água. Só que eles sabiam que eles morreriam afogados. Porque isso é normalmente o que acontece com o ser humano, pô. O ser humano não respira debaixo d'água. Porém, no mundo digital, a água não funciona da mesma forma que no nosso mundo. Porque o mundo digital é diferente. A água lá são dados. Da mesma forma que o ar é dados, a terra também é. Então, tudo lá é formado por dados de computador, até mesmo a água. Então, se você está dentro da água e você tenta respirar, o primeiro comando que a sua mente vai passar para você é: peraí, você vai se afogar. Porém, se você colocar na sua mente que aquela água não é água de verdade, você consegue respirar ali como se você estivesse no ar. E ao mesmo tempo você consegue nadar nela, da mesma forma. Então é tudo uma coisa de você mudar o seu pensamento, mudar o jeito como você vê aquilo. Então, se eles quisessem, e como foi o que aconteceu, eles poderiam ir pela água respirando como se eles estivessem no ar livre, e eles fazem isso. E eles passam pela água como se não fosse nada. Então, se isso é possível em Digimon Tamers, então é muito possível que isso seja possível em várias outras temporadas, se não em todas as temporadas, em jogos e mangás, em todas as histórias envolvendo Digimon. Então, se eles quisessem, eles poderiam simplesmente entrar no mar e nadar o quanto eles quisessem. Eles não iam morrer afogados, porque aquela água não é água real, né? Ela só se parece com água, provavelmente tem a mesma textura da água, gosto da água, mas isso tudo está na mente da pessoa que está lá. Ela muda a mente, ela consegue ir na água tranquilamente. Então, uma exploração dos mares por digi-escolhidos, por pessoas que estivessem no mundo digital, seria extremamente fácil de fazer, fácil de adaptar. E essa é uma coisa que eu particularmente adoraria que acontecesse. E isso poucas vezes foi mostrado. Então, o fato de que a gente tem uma enorme quantidade do mundo digital, se não a maior, a mais colossal parte do mundo digital que está lá, e a gente nunca foi lá para ver o que tem lá, é até um pecado, cara. Poxa, deve ser provavelmente uma das partes, se não a parte mais legal e mais interessante do mundo digital. Imagina todas as coisas que existem lá, né? Então, eu espero do fundo do coração que isso seja melhor explorado no futuro. Então a gente, assim, teve algumas instâncias onde o fundo do mar foi explorado melhor, né, em Digimon. Então, algumas delas são essas que eu citei para vocês agora, com o Submarimon e em Digimon Tamers. Porém, a gente já teve, por exemplo, nos jogos de Nintendo DS, como o Digimon History Dawn e Dusk, né? Digimon World Dawn e Dusk, onde você ia pro fundo do mar junto com seus Digimons e tinha coisas para você fazer debaixo d'água e você respirava lá normal, da mesma forma que foi feito em Digimon Tamers. Então isso poderia ser adaptado em outros jogos também. Até em Digimon Universe, eles entram na água, só que aquela água não era de verdade. Era água formada por dados. Então eles poderiam ir pela água sem morrer afogados. Então, se eles usassem isso de uma forma melhor, de uma forma a trazer mais informações, a enriquecer mais a história de Digimon, esse com certeza seria o lugar melhor de onde eles tirariam mais conteúdo e maior beleza para Digimon. Essa, pelo menos, é a minha opinião sobre esse ponto do assunto, sabe? Então, pessoal, existem alguns pontos importantes que precisam ser mencionados, até porque o NetOcean é usado não só por Digimons bons, mas também por Digimons maus, por Digimons ferozes, por Digimons que não estão nem aí pra nada, né? Então a gente tem centenas de Digimons que são peixes ou aquáticos ou coisas
parecidas. Até deuses ou até peixes normais, mamíferos aquáticos normais, né? E você vai encontrar Digimons que esconderam tesouros no fundo do mar, como é o caso do Octomon. A gente vai encontrar Digimons que procuram tesouros, como é o caso da Mermaidmon. A gente vai encontrar Digimons pirata que velejam pelo mar à procura de coisas raras, como é o caso do Hookmon, que é dito que está procurando por uma Wamon completamente branca, né? E que é uma coisa que é extremamente rara, que é dito ser uma lenda, mas ele está sempre à procura dela. A gente vai ter Digimons incrivelmente raros e difíceis de encontrar, como é o caso do Mambomon, que é uma evolução de armadura, como é o caso do Marineangemon, que é literalmente um anjo do mar, que é dito ser um dos Digimons mais raros do mundo digital. Ele vai ser encontrado principalmente e quase sempre dentro d'água, no mar, né? Além disso, pessoal, você vai ter outros animais normais. Então imagina a quantidade de golfinhos, monstros marinhos, serpentes enormes como as Sidramons e coisas do tipo, você vai encontrar por lá. E assim, um Digimon muito cruel que habita os lugares mais escuros do NetOcean é um dos 7 Lords, conhecido como o Leviamon, né? Leviamon nada mais é do que um crocodilo gigantesco, ele é muito grande, inclusive ele tem uma boca enorme, e essa boca é dita que sozinha tem quilômetros, dependendo de onde ele estiver, ele vai com certeza causar uma catástrofe só de virar a cabeça, né? Mas assim, ele habita lá, é dito que nos lugares mais escuros e profundos do NetOcean. Por quê, pessoal? Porque o NetOcean, ele possui um lugar onde ele tem uma conexão, existe provavelmente um espaço dentro dele, longínquo, lá nas profundezas, lá onde fica mais escuro, onde existe uma passagem que leva diretamente, passando por alguns lugares diferentes, para Dark Area. Então, se você não viu meu vídeo da Dark Area, recomendo que você veja. Lá eu inclusive menciono isso, porém lá eu estava falando exatamente da Dark Area, né? E você passando por ele, você chega lá. Então, obviamente que o Leviamon fica por ali, provavelmente próximo dessa entrada, porque a Dark Area é o lugar onde ele mora, né? Lá é a casa dele, é a casa dos 7 Lords, né? Então, e por ele ser um Digimon aquático, ele deve gostar bastante de ficar na água, obviamente, e ali tem bastante água, então já viu, né? Então, se é a casa de Digimons como Leviamon, ou até de Digimons como o Dragomon. Quem é o Dragomon, pessoal? O Dragomon é aquele Digimon misterioso que muitas pessoas... qual é aquele Digimon enorme que apareceu no Oceano Negro que tinha no Digimon Adventure 2? É o Dragomon, e ele é um Digimon marinho, ele vive na água, e se você tiver no NetOcean, provavelmente você vai encontrar vários como ele, não um ou outro, porque ele nunca foi dito que era um Digimon muito raro de se encontrar. Digimons como o Marine Devimon, que é um Devimon gigantesco que parece uma lula. O Gessomon é o Digimon que evolui para o Marine Devimon, também vai ser encontrado lá. É uma lula gigante Digimon. Então assim, você vai encontrar tanto Digimons bons quanto Digimons maus por lá, entre outras coisas, como por exemplo a Giga Sidramon, que é literalmente a Metal Sidramon quando consegue um anticorpo X, ela se transforma em Giga Sidramon. E a Giga Sidramon é dito que trabalha para um time chamado Crack Team, né? E esse Crack Team usa, ou pelo menos tem a ajuda da Giga Sidramon, para ela fazer reconhecimento e patrulhar o Oceano da Net. Então você vai acabar encontrando coisas como essa também. Times diferentes, como eu acabei de falar, os 7 Lords e o Crack Team, trabalhando dentro do Oceano da Net. É um lugar gigantesco, onde coisas diferentes podem estar acontecendo ao mesmo tempo em diversos pontos diferentes de lá. Então, cidades submarinas, sabe? Isso não é impossível. Você tem Digimons e mais Digimons lá embaixo, como por exemplo o Hangyomon, né? Hangyomon, que é também chamado de Divermon no americano, ele é um Digimon tritão, né? E ele literalmente parece um Digimon que moraria fácil debaixo do mar e que teria uma cidade própria
né? Então o que me garante que debaixo do mar, debaixo do Oceano da Net, não vão haver cidades enormes onde Digimons marinhos, Digimons peixes moram, sabe? Como Atlântida. Atlântida, pessoal, é a cidade perdida de Atlântida, que afundou no mar, nas mitologias. Isso é uma mitologia que foi jogada na internet milhares de vezes. Dados como esses chegam fácil no mundo digital. Então você ter uma cidade como essa no fundo do mar é muito, extremamente, se não, tipo, olha, eu falo pra vocês, eu garanto com quase 100% de certeza que devem ter várias cidades enormes debaixo do Oceano da Net. Muito maiores, provavelmente, do que cidades que a gente vê em terra, né? Porque, obviamente, o Oceano da Net, assim como os mares do mundo real, é o lugar maior que existe no mundo digital. Lá é onde tem mais coisa, certo? Então você colocar na sua cabeça assim, nossa, só tem fundo do mar e coral lá. Não, você está muito enganado, deve ter muito mais coisa lá embaixo, né? Então, mesmo assim, é descrito que no NetOcean é onde se encontra a maior quantidade de biomas do mundo digital. O que são biomas, pessoal? Se você é uma pessoa que já jogou Minecraft, por exemplo, ou alguns jogos semelhantes a Minecraft, você já deve estar acostumado com a palavra bioma. São lugares diferentes, onde crescem plantas diferentes, moram animais diferentes, o clima às vezes é um pouco diferente. Existem biomas também debaixo do mar, certo? E no NetOcean não é diferente. Você tem biomas que nascem lá embaixo, com algas diferentes, com crustáceos diferentes, com digimons diferentes, obviamente, rochedos de formatos diferentes, onde as marés acontecem de formas diferentes, você tem correntes marítimas diferentes, você tem toda uma forma de pedras, sabe, com minerais diferente, sabe? Então isso, pelo que está descrito aqui, dentro do Oceano da Net é onde você vai encontrar mais. Então imagina só a quantidade de lugares diferentes, cavernas que devem ter por lá, para você estar entrando e explorando, e onde é moradia de Digimons incrivelmente gigantes, sabe? Que devem existir lá. Inclusive, em Digimon Cross Wars, né? Que essa é uma parte muito interessante, aconteceu de eles explorarem o mar durante um tempo, e lá você encontra uma Plesiomon, né? Plesiomons são Digimons sagradíssimos, que são baseadas, obviamente, nos dinossauros Plesiosauros, né? Do nível Mega, mas aparentemente elas não são Digimons ruins, né? Você tem as Uamons, e durante Digimon Cross Wars a gente descobriu que existe uma Uamon chamada King Uamon, que é uma Uamon que se transformou numa ilha, né? Tem uma ilha na cabeça dela. Você tem tartarugas marinhas, ou mesmo tartarugas normais, como é o caso do Eldoradimon, que literalmente tem uma cidade, uma ruína ou ruínas nas costas dele, e ele tranquilamente consegue ir para dentro do mar se ele quiser. Então Digimons como esses, que às vezes nem pertencem ao mar, você vai acabar encontrando lá embaixo, né? Então, imaginem só a quantidade de vida digital que existe lá debaixo. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa muito interessante, né? A gente não vai falar só de mar, porque lembrem-se, todos os rios desembocam no mar, apesar de que no mundo digital isso pode ser um pouco diferente. Então cachoeiras que venham de ilhas flutuantes, rios que estejam por dentro de continentes, todos eles vão acabar chegando no NetOcean, da mesma forma que todos os rios que a gente tem na vida real chegam nos mares, né? Então, existem Digimons que na descrição deles é dito que vivem nos rios, como é o caso da Metal Piranimon, né? Metal Piranimon é um Digimon X, né? Ela tem um anticorpo X no corpo dela, só que elas não são poucas, e elas são Digimons de nível Mega. O que elas são, pessoal? Elas são piranhas. Elas são piranhas de nível Mega, gigantescas, feitas de metal pesadíssimo. E elas são extremamente rápidas, vivem em bandos gigantescos, e elas atacam qualquer coisa para se alimentar e proteger seu território. Digimons como esses, que são ditos ficarem nos rios, facilmente conseguem ir para o mar também. Também são Digimons que você encontraria no mar, certo? Então imaginem só, são muitos perigos, são aventuras enormes, e a gente só teria isso se o Oceano da Net fosse, ou seja ainda, melhor explorado. Então, pessoal, mais cedo eu tinha dito para vocês que o NetOcean
ele tem uma região dele muito profunda e escura, porque, lembrem-se, o oceano tem uma profundidade enorme, o oceano da NET deve ser maior ainda, né, comparado com o nosso, até porque ele é muito maior, provavelmente, do que o nosso mar, né, da nossa terra, e com certeza muito mais profundo. Profundezas tão grandes, pessoal, que às vezes fica tudo escuro, escuro sem luz nenhuma, porque a luz não alcança, né? E Digimons como Marinangemon provavelmente residem por lá. Por isso mesmo que eu citei ele. Porque o Marinangemon é baseado, a criação dele em um ser chamado Anjo do Mar, se eu não me engano. Que é um ser que ele não é tão bonito assim quanto se parece, o Marinangemon. Porém ele é um ser vivo que vive nas altas, grandes profundezas. Onde a luz nem pega direito, né? Então é possível que o Marinangemon fique por lá também, apesar dele ser um Digimon bem bonzinho. Mas é dito que lá é onde você encontra a entrada para Dark Area, ou uma das entradas. E é dito que esse lugar, pessoal, é conhecido como Dark Web, né? Essa Dark Web, pessoal, já foi revelada e mostrada durante Digimon Universe, onde os escolhidos do Digimon Universe precisam ir para lá e precisam tá lutando por lá e fazendo algumas coisas por lá. E esse lugar é infestado de vida. Obviamente que em Digimon Universe era bem diferente do que a gente conhece, porque lá a gente vê bem mais Appmons, né, do que Digimons convencionais. Porém, é basicamente um lugar escuro, né, onde coisas ruins podem estar acontecendo por lá e misteriosas, e é dito que o Leviamon mora lá, né? Nesse lugar, pessoal, escuro e sombrio e que provavelmente possui muitos moradores sombrios e misteriosos da mesma forma, é onde você vai encontrar uma passagem para você ir mais baixo ainda e conseguir entrar na Dark Area, certo? Esse é um lugar importantíssimo porque é dito que a Dark Web faz parte do Oceano da NET. Então, ela é uma parte, ela é um lugar, certo? Então vamos supor que lá pode ser que existam até cidades também. Porque eu não falo pra você que é um lugar pequeno, porque, poxa, se o Leviamon dorme naquele lugar, ele nunca jamais é um lugar pequeno, ele deve ser enorme, certo? Só que ele deve ser bem sombrio, então não deve ser um lugar onde Digimons que vivem no mar devem gostar de ir, né? Um outro detalhe muito importante, pessoal, é o fato de que Digimons marinhos não precisam ficar na água, da mesma forma que Digimons terrestres podem entrar dentro d'água. Como eu já disse para vocês, a água do mundo digital não funciona da mesma forma. Então, você vai ver às vezes o Amons nadando no ar, ou Coelamons, ou outro Digimon aquático, nadando dentro da terra. Porque eles conseguem, porque eles usam os dados dessa forma, como se eles fossem peixes, né? Então tem muitas pessoas que consideram os Digimons aquáticos, Digimons marinhos, como sendo até superiores aos outros Digimons, porque eles conseguem usar os dados do ar, da terra e do mar de uma forma melhor, de uma forma até parece mais evoluída, né? E assim, aí o que eu penso é o seguinte, que se você tem tantos Digimons marinhos, uma vida marinha tão colossal lá, né? Isso deveria ser com certeza mais explorado, né? Pensa bem como incrível, como maravilhoso que seria isso. Normalmente quando a exploração de mar é uma parte importante da história, é aquilo que me deixa mais maravilhado, porque é sempre lindo ver aquilo. Então, por exemplo, imaginem navios afundados no fundo do mar do mundo digital, barcos pirata, ilhas flutuantes próximas do mar, que só tem acesso por ali, passagens secretas, lugares que você pode encontrar ilhas misteriosas, cavernas que vão levar para tesouros, e tudo isso você vai encontrar por lá. Cidades gigantescas, parecidas com Atlântida, ou não, ou cidades completamente diferentes do que tudo que a gente já imaginou, sabe? Lembrando que tudo isso deve existir lá, porque, vida brota daquele lugar constantemente. Aquele oceano, o Oceano da NET, é muito maior e mais complexo do que o nosso. Apesar do nosso já ser a fonte da vida, lá é mais. Porque lá, pessoal, é por onde os dados que vêm da internet, que são jogados no mundo digital, eles chegam lá primeiro. Então, se tem que nascer um Digimon, que tem que ter uma formação de vida, se tem que ter cidades, se tem que ter, sei lá, qualquer coisa, vai nascer ali primeiro. Então imaginem só a quantidade de coisas que não tem por ali, quantidade de mistérios, sabe? Então esse é um lugar que eu imagino sonhando
que seria um dos mais belos e mais incríveis que eles poderiam explorar dentro da franquia Digimon. Então, nesse lugar gigantesco e inexplorado, basicamente, do mundo digital, a gente vai encontrar Digimons como Surfmon, Digimon nível Mega que adora surfar por entre as ondas. A gente vai encontrar Digimons lindos como as sereias e as Hanamons, que vivem por lá para encantar os outros e pregar peças neles. A gente vai encontrar cardumes gigantescos de Suinmon nadando como se fossem uma coisa só pelo mar. A gente vai encontrar Digimons brigões que vão querer bater em você, a primeira coisa que eles vão ver, como o Pukumon. A gente vai ver tartarugas gigantes com canhões enormes que vão marchar dentro d'água guiando seus exércitos. A gente vai ver também Digimons como o Dragomon. E quem é o Dragomon, pessoal? E aí? Dragomon, para quem não sabe, é aquele Digimon em sombra escuro enorme que apareceu no fundo de Digimon Adventure, quando eles foram para um lugar chamado Mar Negro, certo? E o que é o Mar Negro? E por que esse Dragomon estava lá, pessoal? Por quê? Por que essas coisas existem? Qual é a conexão disso com o Oceano da Net? Isso vai ficar para um próximo vídeo, sim, pessoal. Esse vai ser um próximo vídeo que eu vou estar postando semana que vem, chamado Conhecendo o Mar Negro. Maravilha? No vídeo do Mar Negro a gente vai falar tudo sobre ele, falar por que o Dragomon era o Digimon que apareceu lá, o que eram aquelas coisas que estavam acontecendo, a gente vai falar sobre tudo aquilo lá, certo? Então eu já vou deixar esse vídeo se conectando para o próximo, porém, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui sobre o Oceano da Net. Lugar importantíssimo, um lugar que merece muito mais atenção e eu espero que apareça cada vez mais na franquia. Então, já peço para vocês de cara, deixem aí nos comentários tudo que vocês acharam sobre esse vídeo, tudo que vocês acharam do Oceano da Net, curiosidades, dúvidas, deixem tudo aí. Eu vou ler cada um dos comentários de vocês, tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like ou um dislike aí. Você pode estar se inscrevendo no canal se você é novo por aqui para ajudar o canal a crescer. Você pode estar compartilhando esse vídeo, levando o link desse vídeo para pessoas que você conhece e que você acha que vão se interessar pelo assunto. E você pode também estar clicando no sininho que tem aí. Esse sininho vai te dar notificações de vídeos novos que forem postados aqui no canal. Maravilha? Digi escolhidos, adoro muito todos vocês são especiais para mim. Deixo aqui, como sempre, um abraço enorme e carinhoso para cada um de vocês, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Fui, abraço do Genai. Tchau, tchau.